Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques. Nesta sexta-feira, é que eu estava olhando os dois meninos da extrema-direita. Um está preocupado com os cabelos. O nosso Pedro estava preocupado com os cabelos. E o Guilherme, olha o cabelinho do Pedro. Dá para mostrar o cabelinho do Pedro? Não. Tá aqui, ó. Tem que se arrumar para entrar no ar. Aí, e o Guilherme com a mão no bolso dele ali, puxando a camisa, fazendo uma provocação. Essas coisas é que... Hugo Larroque, essas coisas é que fazem a alegria de um programa. Se eu que estou tentando usar a mesma corrente que aqui, que tá estiloso. O legal é o bastidor. Uma hora dessa a gente vai pegar um pouco antes para mostrar que o make-off é muito bacana, cara, é muito bacana. Bom, perceberam que já estão apresentados os integrantes do programa. Não, poderia ser uma turma melhor do que esta que está aqui para uma sexta-feira, né? Mas está todo mundo na praia, né, Dercy? Os melhores. Os melhores estão. Mas está mais merecido, quem sabe. Merecido. O Cadu não merece muito, mas vamos deixar que dá bem deixar assim. assim. Mas uma sexta-feira de muitas atrações, de muitas informações, e eu até nem vou começar a falar, eu não sei se nós principiamos pelo Inter, pelo Grêmio, pelo VAR, pela CBF, pelo Flamengo. Qual é a ideia que vocês sugerem? Acho que é a CBF, né? A CBF veio com tudo, hein, bicho? Veio com A CBF lembra o VAR, hein? Olha aqui, ó. E se você quer o VAR e acha que com isso estou sofrendo, pode vir crente amor, o VAR que vai estar no Brasileirão fervendo. CBF e pode aplaudir que é bacana aí. Legal! A CBF enlouqueceu, é VAR, tá bem? É Supercopa Brasileira, já tem data, né? Sim. Dia 22 de janeiro. O campeão da Copa do Brasil versus campeão brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. Muito interessante. E essa decisão de eles se meterem também na escolha dos técnicos. O Flamengo não gostou. Tu, por favor, o Larroque, pode baixar um pouquinho o fone do teu microfone, do teu telefone. Tô bonito, hein, bicho? Tá bem, né? Vocês falam que eu mancho meu cabelo. Muito interessante diga, Guilherme. essa questão, né? A CBF querendo se meter na troca de treinadores. Que absurdo. Claro que no Brasil a gente tem aquela fama que treinador não tem tempo, né, de trabalho, 3 derrotas, tá fora. Na Europa a gente sabe que tem treinadores com 5 anos, 10 anos, 15 anos, não ganham nada, mas estão lá há 15 anos, que eu acho um erro também. Só que a CBF limitar em um treinador por Campeonato Brasileiro, bota uns 3 pelo menos que gera uma discussão. Mais um deu nem chance, rejeitado. A CBF não consegue cuidar dos treinadores, das seleções que ela dirige, quer se meter. Os clubes são outra coisa, né? Hoje até na coletiva do Odair, ele comentou sobre isso, porque ele achou que em questões de leis é meio complicado, porque daí no momento que tu quer demitir um treinador, ele só vai poder comandar, o treinador que vier só vai poder comandar treinos, daí tu vai ser obrigado a levantar um interino, de repente, que já tá no clube, daí o time não vai ter o que fazer. Então o Odair até comentou sobre isso na coletiva dele hoje, falou que ele não queria muito falar sobre a questão de poder trocar ou não o treinador, mas sobre as leis. Isso tu tá impedindo uma pessoa de repente, demitir a outra. Então, Isso é coisa de quem não é do ramo, desculpa. Mas é coisa de quem não é do ramo. É a mesma coisa do São Paulo agora, né? O São Paulo contratou um treinador para daqui 2 meses. O desempenho, qual é a atividade do treinador? Para tu demitir um treinador, tu tem que saber se o cara tem uma boa relação com os atletas, se ele tem um bom empenho, se quando você for mandar embora os atletas vão comprar ou não a briga dele, se ele está se achando e os atletas são contra ele, se ele é um cara que disciplinarmente é muito fraco. Então são questões que não é a CBF que vai definir. Esta é uma relação empregado-empregador e esta é uma relação intocável. Tu tá exigindo que o empregado fique com o empregador. Isso claro, não faz o mesmo É sentido. momentânea, porque é muito dinâmico. O futebol é hiperdinâmico. Numa semana o treinador está, numa outra semana cria-se uma celeuma, enfim, daqui a pouco ele fala algo que não tem nada a ver com o que ele está. São muitas coisas que podem acontecer. Então isso... Gente, mas a gente também não pode esquecer que por trás de todas essas demissões tem uma bolada de dinheiro que o treinador demitido leva. Claro. Uma coisa que a gente não fala, vamos dizer, o Mano Menezes, quando veio para o Brasil, a rescisão dele foi 13 milhões. Ele saiu do time ganhando 13 milhões. Tu acha que ele estava preocupado em ser demitido lá na China? Não, não estava.
que é outra questão. Não, o Renato veio para o Grêmio porque optou pelo projeto. Não, o Renato é um treinador que mais ganha no futebol brasileiro. O Flamengo ia oferecer para ele, como ofereceu, 600 mil. Aí o gremismo dele falou mais alto por 900. Então tem algumas coisas que os caras ficam falando sobre futebol. O amor do futebol existe? É claro, existe. Da torcida. Da torcida, é verdade. Da torcida e a gente que faz com que as pessoas se mantenham informadas, que a gente sempre traz as coisas quentinhas e aliás também. Hoje na entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho, o capitão Michael, que está aqui há 4 temporadas, e é um Michael, o capitão Michael, ele disse, gente, eu não sei se vou estar aqui ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. Daí o que a gente pensa? Se ano que vem vierem e falar, Michael, vem pra cá ganhar 1 milhão. Ele sai, gente. Qualquer um vai, qualquer um, tanto da nossa parte, quanto da parte deles, quanto da outra. O profissional, se oferecerem mais dinheiro, ele sai. O que eu não gosto é dessa mentira. Não, ele é gremista, ele é colorado, ele fez uma opção. Marcelo Groi foi um nome fantástico e uma figura número 1 do Grêmio, tanto na camisa quanto torcedores e direção. Foi convidado, recebeu uma proposta extraordinária, assinou, saiu. Claro. Enfim, a vida que segue. E é o jogador. Tá certo, e é o ele foi fazer jogador. independência financeira claro, e é o jogador ali, apenas para lembrar, mais antigo do Grêmio. Ele começou na base lá atrás. Olha aqui, dos jogadores da base, que realmente começaram na base do Grêmio, vamos combinar. Sim. É o Marcelo Groi. Sub-15 para baixo, vamos botar a base, né? É o Marcelo Groi. É o Arthur. E aí tu já começa a procurar, meu amigo. O Everton já veio pronto. Sub-18, o Luan veio pronto, o Matheus Henrique veio pronto. Não, alguns, como o Everton... Não, pronto assim, eu digo... Não, claro, não. O Matheus Henrique e o Everton chegaram a sair e voltar. Se o Everton não tivesse saído, ele fazia parte desse grupo. Ele foi mandado embora, depois foi buscado. Depois voltou. Não, e lembrando que o Marcelo Groi comeu pão que o bichinho não amassou. Ficou vários anos envergando ali o banquinho de reserva, só olhando a turma subir e ficou na dele, esperou a hora essa certa. Questão agora, né, Darcy, até linkando um pouco o assunto, o goleiro Felipe Migliorari voltou da seleção brasileira, ele foi um dos destaques da seleção que teve uma péssima campanha no Sul-Americano Sub-20, tá lá brigando para ser 4º goleiro da equipe. Aliás, o Grêmio, falei isso aqui no decorrer da semana passada, acredito, ou na última quarta-feira. O Grêmio é o único clube no mundo, que os jogadores voltam da seleção sub-20 e eles são alijados do processo. São alijados do processo. Exatamente. Em todo o Brasil, Santos, Palmeiras, Corinthians, Guarani, todos os jogadores de São Paulo que foram para a seleção sub-20. Mequetrefe essa seleção. Mas era a seleção. Pela organização. Mequetrefe pela organização. Voltaram para os seus times titulares. No Grêmio ouvia barbaridade do Alberto Guerra dizer o seguinte, não, nós fizemos um projeto para o TT de 2019 inteiro para prepará-lo. Isso que é isso? O ânimo e a motivação desse atleta vai ser uma coisa fantástica. Essa questão do... E um jogador que vem de categorias de bases de seleção brasileira, o TT é um menino excepcional, um craque de bola, está pedindo passagem, querido. Se o elemento joga bem, dá a camiseta para o cara jogar. O TT, eu acompanhei ele na Copa Ipiranga no ano passado, aquele campeonato que tem final de ano aqui na cidade de Porto Alegre. Gente, destrói. Larga na dele. Destrói. Daí eu tenho que ouvir do Deco numa entrevista coletiva que acontece o seguinte, o TT tá jogando muito bem na base, legal, ele vai subir para a transição. Daí tem que jogar muito bem na transição para depois ir para o profissional. Gente, o TT não, o TT tem que passar direto. Ele é 1 em 1 milhão no Grêmio. E na transição o treinador não gosta dele. O treinador não gosta dele. E a transição não vai fazer nada. O Renato acabou com a transição. É uma pena, mas o Renato, obviamente, muito bem, sendo líder e tudo mais, acabou com a transição. Os guris estavam de férias. Exato. Mas está bem, está voltando das férias também o Renato agora, né? O Renato terá 3 férias esse ano, né? O Renato é um espetáculo, né, cara? Ele faz o que ele quer dentro do mas. Aí também está a CBF que libera, uma vez tu já assinando ali a tua inscrição aqui nesse curso aí, Pro não sei o que aí. Tá? CBFA. O técnico pode, qualquer hora do ano, fazer o curso. Eu vou te contar, essa CBF é... Aí, isto é uma máquina de ganhar dinheiro. R$11.600. O Carille foi lá dar uma palestra para os caras, uma aula para os caras.
Tu acha que ele foi de graça? Claro que não, né? Carille foi de graça? Não, ele ganhou para ir lá. Aí o Renato vai pagar para ouvir o Carille. Ô, Darcy, sacanagem. ô, Darcy, mas falando sério, o que passa na cabeça do Renato? Ele sentado lá, cadeirinha, prontinho, tentando anotar alguma coisa. O que passa na cabeça dele tendo que ouvir o Carille? Que ele tá dando um baile no Carille. O Carille quase tomou um baile do Fabiano aqui do Avenida. E o Lisca vai para lá para cantar a musiquinha dele. Eu tava olhando esse vídeo, eu tava pensando, imagina o Renato assistindo, o que eu tô fazendo aqui? Não, o Renato vai olhar, esse é o doido, esse é o louco. E o bom humor do Muricy Ramalho, né? Não, mas é muito complicado. A CBF está ajudando o futebol brasileiro nesse começo com a questão do VAR. Acho que todo mundo assina embaixo aqui, que é muito útil. É importante. Vai ser fantástico, mas de treinadores... Ainda em implantação, lembrando que no ano passado 12 times não aceitaram o VAR. E esse ano todos os 20 foram... Porque a questão é que no ano passado foi imposto pela CBF de que os 12 times, além dos 8, né, todos os 20 times da Série A, teriam que arcar com os custos do VAR. Eles teriam que ter uma sala lá no estádio do jogo, com todos os equipamentos possíveis para a implementação do árbitro de vídeo. O que acontece agora é que a CBF vai arcar com todos os custos, os clubes só têm que pagar com os honorários dos juízes, que é o que já... Honorário não, taxa de arbitragem. É o que já acontece com os árbitros normais na partida. Gente, desculpa, Darcy, a a gente que trabalha em veículos de comunicação, que a gente entende um pouquinho como que funciona a taxa de patrocínio, essas propagandas que você vê, o que acontece na CBF? A CBF tem um árbitro de vídeo que sim, a gente sabe que é um preço muito caro para ser implantado dentro dos estádios, mas tem uma marca aí, que são 3 letrinhas, 3 sílabas ali, que tinha na Libertadores da América. TC e a outra tu procura no Google. O que acontece? A publicidade está escancarada, aquela marca está sendo vista pelo mundo inteiro. Demais. No estádio, na arena, com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, está todo mundo vendo aquela marca na hora do momento do lance do Bressan. Gente, isso é exposição. Isso é publicidade. O nome da empresa cresce. Eu acredito que é a marca que tem que pagar para ter VAR. Não é a CBF que tem que pagar para a marca bancar o VAR. Eu conversei com É o inverso. É publicidade espontânea. Provavelmente isso vai ser colocado. Uma hora vai chegar, mas... E veja bem, olha o precedente que se abre para trabalhos técnicos. São 3 árbitros de vídeo lá na cabine, certo? Sim. No mínimo 2 operadores técnicos. Na final da Copa do Brasil, só para te resumir, na final da Copa do Brasil, tinham em campo 22 jogadores, e 21 árbitros. Vai gerar mais ou menos isso. Ou seja, está precedente de trabalho para muitas possibilidades. Né? Técnicos de VTs, técnicos de operacional, um que fica sempre ali e espera para ver o que acontece, o outro, três árbitros dentro do vídeo, mais um para... Ou seja, isso vai mais os árbitros que tem, os árbitros normais, os árbitros auxiliares... E a arbitragem brasileira, eu fui árbitro durante 5 anos, posso falar com clareza, não está preparada. Eu conversei com um dirigente lá no ano passado, eu conversei com ele porque o Internacional queria a implementação do árbitro de vídeo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Obviamente não conseguiu, isso era inviável. Eu fui lá e conversei com um dirigente do Inter e ele falou, Pedro, é inviável os clubes pagarem isso porque a CBF recebe muito dinheiro se eu vou lá e eu quero patrocinar a CBF não deixa, porque a CBF não tem mais como ser patrocinada, porque a CBF chegou no limite, a CBF vai lá e passa para os clubes serem patrocinados, porque eles ganham tanto dinheiro, eles têm a cota deles de patrocínio já fechou. Deixa eu dizer o seguinte aqui para vocês, eu saindo de casa hoje, minha noite não poderia ter sido melhor, porque no meu condomínio, na saída, eu encontrei com a netinha, com a filha do João Locke, que estava com a netinha dele. Legal. Então, um beijo para ela. O João Locke está mandando mensagens para nós aqui, falando sobre o VAR, que precisa ter profissionais com capacidade para exercer. Pois esse é um outro problema. Só um exemplo. Termina aí, Darcy, que daí eu te dou um resumo. Também aqui é o Giovanni Guimarães, consone o nosso abraço, Márcio Martins Fraga, Christian Oliveira, são alguns dos nossos ouvintes. Marcelo Bravo está mandando um abraço para o Hugo Larroque. Maravilha. Eu também queria mandar um abraço. O Júlio César também, por favor. Queria mandar um abraço para a Luísa Comerlato, ela que está nos assistindo, pediu para mandar um abraço para ela, então tá aí. Quem é a Luísa, Pedro? Não, uma amiga minha que assiste o da Stop. Tranquilo. Só para saber, né? Vai que numa dessas... Assessoria de imprensa, né? Como já falou o nome, assessoria de imprensa tem que
O Cadu também está esperto, nos assistindo. Um abração aí, Cadu! Tá certo. Obrigado pelo convite. Ô, Dercy, só para te Diga. resumir, eu vou falar do cenário do estado de Santa Catarina, que eu entendo mais com clareza, e não tanto do Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina hoje tem 5 árbitros de ponta do futebol brasileiro, mais 5 que fazem Série B, Série C. Entre eles a gente tem o Braulio, tem o Weber Roberto Lopes, que era do Paraná, foi para Santa Catarina. Desses 5, sempre eles estão escalados nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Sempre. Agora, os outros 5 que teriam as oportunidades de apitar grandes jogos, eles não estão preparados nem para o vídeo. Então, desses 5, 2 vão apitar jogos importantes do Campeonato Brasileiro, enquanto esses 3 árbitros que estão preparados vão trabalhar para o Weber e para o Braulio, como vídeo, porque só 5 de 10 são preparados no estado. E assim tu vai indo. Os árbitros assistentes não estão preparados para o vídeo. Eles não tinham nem equipamento na pré-temporada para estudar isso. É que são atividades, embora as pessoas não entendam dessa forma, porque imaginam, não, é árbitro de futebol, sabe fazer. Não, não é assim. São distintas. É distintas as funções. Cada funçãozinha tem o seu macete. Cada tem o seu. Por exemplo, eu escrevi outro dia no meu blog, futebolsemoff.com.br, um detalhe que eu achei interessante e que ninguém falou. Modéstia à parte, ninguém falou. Os atacantes, isso é assunto para diretor executivo, é assunto para treinador, é assunto para cartola, para quem gosta de botar faixa só, mas não faz nada para que a faixa chegue. Para essa gente aí que tem que fazer alguma coisa. Não pode permitir que jogador de futebol jogue com chuteiras com cores vivas, berrantes. Não pode. Os atacantes, especialmente, são os que mais prejudicam. Eu não estou estimulando a burla. Eu estou dizendo que o atacante acaba facilitando a marcação contra ele. Ele dá testemunho contra ele. Porque a chuteira colorida, na hora de marcar um impedimento, ela é definitiva. Justo, interessante. Ela é definitiva. O árbitro veio e deu, velho. Essas coisas, no futebol. Não, é marcação futebol, dos zagueiros, claro. Muito interessante. Cara, No de longe já futebol, vem tu aqui, tem pá. que. Não adianta, tu tem que olhar, tem que pensar. Entendeu? Isso não Estratégia, né, Darcy? Isso não é a faculdade lá que eles estão fazendo com o Carilli, lá, Carilli e essa turma lá que te dá, não. O que te dá isso aí é a experiência, é o convívio. E nenhum árbitro, desses geniozinhos da arbitragem, que todos a cada uma hora, ao final dos jogos, vão para lá para criticar os caras que estão fazendo o que eles faziam, só que eles, quando faziam, achavam que estavam certos, e agora eles condenam os outros, entendeu? Então, são coisas no futebol que nós precisamos olhar abreviadamente, rapidamente e passar. Não pode ficar engravidando essa informação. Isso aí tem que ser discutido, e muito discutido. O Darcy, só para o torcedor também, para o pessoal que está em casa entender um pouquinho, vai ter o VAR. Mais ainda você pode achar que vai ter erros de arbitragem, porque alguns lances são interpretativos, como mão na bola. O árbitro do vídeo pode achar que foi e o árbitro de campo pode achar que não foi. E para você de casa, um dos dois. Então, é um pouco diferente. Sem contar que são alguns momentos que vai ser utilizado o VAR, né? Sim. Ou seja, é um nível de estudo que todos têm que ter, nós, da imprensa, você que está em casa assistindo, é importante, vamos ler, é bacana, vamos deixar como tema de casa, dá uma olhadinha. O pessoal, na implementação que teve na Libertadores do ano passado, o Grêmio e River Plate, o Internacional, como não estava naquele ano, não teve, para a gente não ficar na grenalização, teve uma aula didática no telão da arena antes da partida para explicar para todos os torcedores quando o VAR poderia ser usado, porque não é a todo momento. Também para a imprensa eles também deram um livrinho que explicava, que nem tem o guia da partida, que acho que alguns torcedores já conhecem, que eles entregam na entrada do jogo na arena. Eles deram na Libertadores do ano passado um livrinho que explicava tudo sobre o VAR, onde é que o VAR podia ser usado, onde é que não podia ser. Eu achei interessante. Né? É muito interessante. Muito mas os atletas precisam aprender isso. Também. Para não reclamar. E o atleta não pode os caras pedir. sobem uma falta, o cara... o atleta não pode pedir que isso É que nem vai o levar cartão. cartão amarelo. É que nem o cartão. O cara sofre uma falta, já levanta. Eu não sei se sou juiz. Dá o cartão, papá. Eu dava o cartão pro cara que pede. Falta peito, Darcy. Faz aquele Eu gesto. dava- Futebol europeu eles dão. Eu dou pro cara que pede. E está falando aqui, eu fiz curso de arbitragem, eu não sou nenhum neófito nessa matéria. E tirou o primeiro lugar quando eu fiz o curso de arbitragem o Edson Rezende, que foi chefe da arbitragem, e eu fui o segundo colocado. Então não disputei com o Zé Ninguém. Sim. Eu não prossegui na carreira de árbitro porque eu sou jornalista.
Assim como jogador de futebol. Eu não fui jogar futebol porque não me interessa por jogar futebol. Mas você joga bem até hoje? Até hoje eu jogo bem. E algumas coisas que eu não realizo, eu penso. E aí sai o Jans, sai a jogar. Sai a jogar. E ainda falando em meninos e audiência, em número de varas, serão necessários em torno de 70 profissionais por jogo. Por jogo, 70 profissionais. Vocês vejam bem o precedente que se abre para trabalhos, né, de extremo conhecimento nessa área do VAR. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, o Grêmio começa o Campeonato Brasileiro contra o Santos e o Inter contra a Chapecoense. Fora. Hugo Larroque, Guilherme e Pedro, qual a opinião de vocês sobre esta abertura de Brasileiro? Eu acho que muito Vamos mais... Vamos no mais novo, vindo na escala. Tá certo. Eu acho que muito mais importante para a gente pensar assim é o Grenal, que vai ser na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Inter não vai ter um confronto muito difícil, que nem foi no ano passado, que o Inter estreou contra o Bahia. E o Grêmio vai ter, na tendência, que seja um confronto um pouquinho mais complicado. O Grêmio é em casa, mas mesmo assim é contra o Santos. O Santos que está jogando bem, com o Sampaoli, um técnico novo, tem um novo jeito de jogar que a gente está assistindo. O Santos teve teve os percalços no caminho, porque foi goleado também, mas mesmo assim o Santos hoje é um time muito bom. Está contratando o Jorge, lateral, que veio do Porto. Eu acho que a pedreira é para o Grêmio, não é para o Inter. Mas mesmo assim, jogar em Chapecó não é lá muito fácil. Jogar na Arena Condá, com o estádio lotado, quem já foi na Arena Condá sabe, é um time muito complicado de se jogar, principalmente na casa deles. O Inter já teve problemas jogando lá, muitos problemas, mas mesmo assim é um adversário mais fácil. Volta um pouquinho para o ano passado, que o Inter também teve um adversário mais fácil, começou ganhando contra o Bahia, ganhou de 2-0, 2 gols do Nico Lopes, e depois teve 3 jogos que não conseguiu vencer. Foi a São Paulo, não venceu do Palmeiras, um jogo conturbado, mas pode começar já o Brasileirão conquistando os 3 pontos. Isso que eu acho importante para o Internacional. Nessa questão do Internacional, se fosse amanhã o jogo, é uma situação muito complicada. Porque até lá o Internacional pode estar muito bem na Libertadores, placares elásticos no Campeonato Gaúcho. Mas se fosse amanhã o jogo, o Internacional estava um pouco complicado. A Chapecoense, que foi eliminada na Copa Sul-Americana, está fora da Copa Sul-Americana, vai ter que focar todas as suas forças no Brasileirão e entra no Brasileirão para não ser rebaixado em mais um ano. Esse é o campeonato da Chapecoense, que no passado escapou por pouco. A Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias esse final de semana e pode entrar em crise se perder para o Marcílio Dias. É um clássico regional, mas tudo bem. A Chapecoense está sem jogadores, está sem grupo. Ano passado teve aquela confusão com o treinador e o Wellington Paulista na Chapecoense. Muitos jogadores, depois do acidente, estavam emprestado, e agora ninguém quer saber de emprestar jogador para a Chapecoense. Passou a amizade dos clubes com a Chapecoense. Mas também a Chapecoense não prestou contas de tudo que recebeu? Tinha que ter prestado contas Tinha que ter prestado contas dos empréstimos, dos dinheiros recebidos, essas coisas. Chapecoense não prestou contas disso. Como é que é? Acha que os outros caras vão ficar fazendo ofertas para a Chapecoense a vida inteira? Não, meu amigo, alto lá. E aí dá um litígio entre familiares. E a Chapecoense, nesse caso, então, em crise, no caso, o Internacional que está em crise, dentro de campo, não está mostrando um bom resultado, um bom desempenho, se perde para a Chapecoense, acabou o Derhelm, eu acho. Mas o Grêmio pega o Santos de Sampaoli, é um duelo interessantíssimo, sendo que o Santos tomou 5 do Guarani. E acho que aqui dentro de casa é obrigação do Grêmio ganhar, assim como o Internacional fora de casa é obrigação do Inter ganhar. Mas Grêmio e Santos são time que entram para disputar brasileiro. O Santos não está mantendo regularidade, embora tenha feito bons jogos, não mantém regularidade. Mas é São Paulo. É complicado de jogar. É o São Paulo que vai dar um desenho tático para a equipe contra o Grêmio. Vou ver amanhã contra os Palmeiras. Nós vamos saber o São Paulo amanhã. Diz aí, Hugo Larroque. Com todo respeito a Santos e Chapecoense, Grêmio e Inter são favoritos para esse início de Brasileirão. O Grêmio já tem time pronto, o Renato tem o time na mão, tem vestiário na mão. Né? Parece que o Grêmio está com 2 times prontos. 2, e um terceiro pedindo passagem. Ou seja, Grêmio e Inter são francos favoritos. O Inter ainda é em formação, mas até lá o Inter cresce muito porque tem camisa. E a Chapecoense, como os meninos já colocaram, vem de um trabalho, de um imbróglio, tem até o litígio com as famílias daquele acidente infeliz que aconteceu com o time da Chapecoense.
Mas são águas passadas e a vida se renova a cada instante. Mas Grêmio e Inter são favoritos, sim. Para esse início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga em casa contra o Santos e o Inter Chapecoense fora. Tá? E eu quero mandar um abraço especial para o Jaime Serena, irmão do Dodi Serena, está conosco, está lá em São Paulo, curtindo. Audiência qualificada, o empresário do Roberto. O empresário do Roberto Carlos, né, querido? Estamos bem, estamos juntos, né, querido? Só linkando um pouquinho, né, por conta do Dodge na praia, eu passei o verão inteiro ali, temporada de dezembro, comecinho de janeiro, ao lado de um jogador que estava vindo para Chapecoense, que é o Ian. Não conheci o Ian, jogava na 2ª divisão da Alemanha e é um dos grandes destaques da Chapecoense, que vai ter oportunidade em times do primeiro escalão do futebol brasileiro esse ano. Uma coisa que eu achei injusta na Chapecoense foi a demissão do Wagner Mancini, porque no momento que acontece o acidente, o Wagner Mancini assume a Chapecoense, faz um trabalho que eu considero muito bom, porque é uma situação complicada, uma situação adversa, política, uma situação que tu não está acostumado, é até difícil de descrever, que a Chapecoense vem de um acidente do avião da Chapecoense, e daí depois o Wagner Mancini vai lá, assume, faz um trabalho bom, estava no meio de tabela do Brasileirão e é demitido por nada. Não, por tudo. Tem que saber por quê. Ele chegava atrasado nos treinamentos, não era o melhor exemplo, e começou a deixar o trabalho na mão do preparador físico e ele... complica. Mas dentro de campo estava dando certo. Isso aí, quando começa assim, vai estourar logo ali. Futebol é assim, começa a não dar certo, estoura ali adiante. E aí tu olha o Mancini, eu não tenho nada para defender o treinador Lopes, esse que estava lá no São Paulo, o Gaúcho que estava lá no São Paulo, que tiraram. Mas quando botaram... O Jardine. Quando botaram o Mancini ali, eu digo, tá, vai cair. Tá tudo pronto para cair, porque esta é uma atividade do Mancini. A atividade do Mancini é derrubar treinador. Tem algumas coisas no futebol que a gente tem que aprender. Você tem que cuidar assim, desculpa a pretensão. Quando tá para cair um treinador, tem sempre um cara que se apresenta, ou ele desembarca, ou ele vai ver o jogo, ou ele dá uma entrevista para a rádio. Ele tá sempre na área, cara. E tu sabe, eu aprendi isso faz muito tempo. Eu era que nem tu, eu defendia os caras ferrenhamente. Aí um dia o seu Enio Andrade me dando uma entrevista diz assim, o seu Enio Andrade foi um treinador famoso aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, tricampeão brasileiro, com Grêmio, Curitiba e Internacional. Família? Não. Não. Quem? O Enio Andrade. Não, o Enio Andrade Gaúcho. E aí o Enio Andrade me disse o seguinte, Darcy, eu vivo do futebol e não o mundo do futebol. Porque naquele dia ele tinha empatado o jogo e tinha acabado de desembarcar em Porto Alegre um treinador que logo depois assumiu o lugar dele. Nós vamos a um intervalo e já retornamos com o nosso Dois Toques, com o Hugo Larroque, com o Guilherme, com o Pedro. Tá certo? Já voltamos. Retomamos o nosso Dois Toques aqui pela nossa RDC TV, com o Hugo Larroque, com o Guilherme Paz e com o Pedro Oliveira. A família Oliveira hoje está desfalcada, mas está bem. Estão na área. Só para manter, para que vocês saibam que o que nós conversamos no intervalo, nós conversamos aqui. Eu não sou o Cadu, hein? O Cadu faz os agazinhos dele aqui, não conta. Eu conto, não tem conversa. Hugo Larroque. Estamos aí, né, queridão? É verdade aquilo que tu contou. É verdade o que tu nos falou aqui 99. mesmo. 99,9. Me conta aí. Não, vou estar lá comandando o carnaval. Onde? Lá onde? Retoma o verde e branco lá no Teleshopping Tênis Clube. Legal. Presidente Nilson marca a turma toda. Vai estar lá o Thiago Bier dos eventos. Uma banda de expressão ao vivo, bloco de carnaval. Olha, vai estar sensacional. Se eu sou vocês, eu confiro lá. Tem camarote, aliás, a imprensa vai ganhar um camarote muito bacana para participar conosco do maior carnaval de Porto Alegre, de clubes, no Verde e Branco, 1º de março, sexta-feira. Ô, Larroque. Diga lá. Que música se canta no carnaval na voz? Na voz? Na voz? Puxa vida, vamos lá. Arerê, um love com você, na RDC TV, Parapá. Toma, se mandar. Ô, jardineira, por que estás tão triste? Tô precisando fazer uma assessoria de imprensa, posso? Mas o que foi? Vamos lá, vamos meter ficheiro. Tá certo. Agora nada é como Máscara Negra, nosso velho Máscara Vamos lá, Negra. né? Hein?
Um abraço ao doutor Joaquim José Xavier, que está nos acompanhando, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, um dos melhores oftalmologistas deste estado, do Brasil. Um abraço ao doutor Joaquim. Mas uma questão que nós precisamos também referenciar aqui é a Avenida de Santa Cruz, né? Sensacional, uma participação... Que coisa bonita a Avenida de Santa Cruz. Cara, fantástico. Eu vou ser muito sincero, você telespectador, eu pulava nos gols do Avenida, eu não acreditava nos gols do Avenida. Eu botei no meu Twitter, eu fiz bolão que ia dar 3-0 Avenida. Mas na hora que ele fez 2, eu não tava mais acreditando que eu ia ganhar o bolão. Cara, eu acho que nem eles acreditaram. Tanto é que tomaram aquele golzinho. Pela reação deles, dava pra perceber isso. Eles não acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Eu comecei a me arrepiar no momento que o Avenida fez o segundo gol, porque aquilo ali era um momento do futebol, assim, que tu olha e tu sente vontade de torcer pela Avenida. Eu até conheço algumas pessoas que trabalham lá, mandei uma mensagem pro diretor, o Guilherme, que eu mandei parabéns para ele, porque o que eles estão fazendo lá é história. A Avenida nunca tinha saído do Rio Grande do Sul para jogar uma partida de futebol. Hoje vai sair porque está na Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, foi lá na Arena Itaquera, fez um jogaço. Foi tomar o empate aos 36 minutos do segundo tempo. Segurar um jogo contra o Corinthians lá, sendo a Avenida que está na Série D do Campeonato Brasileiro, é muito complicado. Eu mandei meus parabéns para o Guilherme. Ele me disse, Pedro, o que a gente fez aqui, a gente fez o que a gente podia. Mas eu sei que a história é complicado, mas mesmo assim, o que eles fizeram lá foi pro futebol. Darcy, será que o Renato aprendeu alguma coisa com o Carille e ligou pro Fabiano? Eu acho que foi. Acho que foi isso que aconteceu. Teve o dia inteiro de palestra com o Carilho. O Renato ligou ao Fabiano, ó, você entra na Avenida, assim. O Carilho gosta de jogar assim. Sabe que eu queria aproveitar, cumprimentar todo o torcedor da Avenida, a comunidade de Santa Cruz, mandando um abraço para o Adalto. O Adalto foi um dos jogadores mais extraordinários, mais experientes, mais envolvido com a Avenida de Santa Cruz. Era um volante desses que jogava de cabeça erguida, sabia jogar muito futebol. Hoje ele é integrante da imprensa esportiva de lá. Então, eu cumprimentando o Adalto, como diria o Germano Rigoto, eu cumprimentando o Adalto, eu estou cumprimentando a toda a família do Avenida. Tá certo? Fantástico, e acredito que o Avenida, mesmo com a derrota por 4-2, mesmo fez um grande jogo, mas vai dar muita força para o Avenida nessa temporada de 2019, porque todos os jogos eles vão entrar falando, a gente consegue, porque lá em Itaquera a gente conseguiu. E também para eles foi muito importante, porque eles passaram pelo Guarani, eles ganharam cerca de R$550 mil, depois eles tiveram 40% da venda dos ingressos da Arena Itaquera, que isso deu mais R$300, depois ainda teve um outro ganho que eu não me recordo, para ser bem sincero, eu não sei de onde que veio, mas acredito que foi por disputar esse jogo contra o Corinthians, a Avenida ganhou praticamente R$1.500.000 só por ter passado pelo Guarani e ter jogado contra o Corinthians. Não, só por ter passado pelo Guarani, por ter passado. A gente já não acreditava que passaria pelo Guarani. Exatamente. Nem eles. Ô, Darcy, só uma questão que a gente fala nas palavras do Pedro, utilizo as minhas, que a gente fala, nossa, que legal, ele ganhou Guilherme. $1,5 milhão. Gente, sei lá, o Tardelli tá ganhando que o Avenida ganhou para salvar o ano. Por falar nisso, eu queria recuperar um assunto, gostaria de recuperar um assunto. Sou um camarada que eu não faço crítica por fazer crítica. Eu, por exemplo, raramente critico a Rede Globo, embora entenda que ela se excede em algumas coisas que faz. Desvirtua, mas faz parte. Isso faz parte. A imprensa é assim. Agora, eu não posso concordar com a Rede Globo quando ela, ao lado do Flamengo e da Federação Carioca de Futebol, fez aquela festa do futebol no Maracanã. Foi uma festa, não foi uma homenagem de despedida, foi uma festa. E a partir dali, o Flamengo tirou o seu time de campo e a Rede Globo ela entra nos presídios, entrevista os caras nos presídios. A Rede Globo entra na sala do presidente da República, entrevista o presidente da República. A Rede Globo entrevista o Fernandinho Beiramar, para deixar assim. Entrevista quem ela deseja e não está entrevistando o presidente do Flamengo por determinação do presidente do Flamengo. Eu não posso concordar com uma empresa que age desta forma. Não posso. Me desculpem, os meninos já foram, esses não têm que falar, as famílias estão aí implorando, pedindo. E a Rede Globo, a grande mandante da imprensa brasileira, que muda jogo de futebol a hora que quer, que muda posse de dirigente a hora que quer, que troca ministro a hora que bem entende,
não pode entrevistar o presidente do Flamengo. Sejam menos hipócritas. Sejam menos hipócritas. O Brasil não merece isso. A torcida do Flamengo não merece isso. O clube não merece isso. O vice-presidente da República, num ato absolutamente ingênuo, e eu quero pensar dessa forma, posou numa fotografia com a camisa do Flamengo quando estava acontecendo aquilo. Eu vi o general Mourão, eu digo, não, ele estava com a camisa da Vale. Não é do Flamengo, é da Vale. Porque os dirigentes do Flamengo agiram da mesma forma quanto os dirigentes da Vale. A diferença é que os caras da Vale estão presos. E os do Flamengo não. É isso que eu lamento muito. Aliás, eles sequer falam. Meus amigos, agora, no domingo, o Internacional enfrenta o Avenida. O Avenida. Com força máxima. Com força máxima. Quem? O Inter ou o Avenida? Não, o Avenida. Bom, o Avenida já veio jogar com o Grêmio aqui com um time de reserva. Não, exatamente. É por isso que eu comento que eu conversei com o Guilherme, o diretor executivo de futebol do Avenida, ele me confirmou. A Avenida precisa pontuar. A Avenida quer jogar contra o Inter, mesmo sair com um empate já é o campeonato para eles, porque eles não querem rebaixar. O campeonato deles era a Copa do Brasil, mesmo assim eles sabiam que era um jogo muito complicado contra o Corinthians, então o jogo importante para eles contra o Internacional é para fazer ponto, para sair com um empate no mínimo contra o Internacional. Foi as palavras do Avenida, não sou eu que estou falando. E no lado do Internacional temos desfalques. Rodrigo Dourado, se eu tivesse que apostar agora, eu apostaria que o Rodrigo Dourado não joga no domingo, porque pelo jeito que ele deixou o treinamento na manhã desta sexta-feira, não foi nada, dava para perceber que ele estava mancando, que ele estava sentindo o pé direito, que foi onde ele sentiu bastante no ano passado, que ele perdeu alguns jogos por conta disso. Nonato também saiu mais cedo do treinamento, mas isso não preocupa tanto, porque isso eu estou falando pela forma que eles deixaram o treinamento de hoje. E o Sarrafiori tem alguma chance? O Sarrafiori eu acho difícil dele jogar, porque o Internacional vai com os dois volantes. Caiu em desgraça o Sarrafiori ou ele não era o que se dizia que era? Não, mas é que ele joga em outra posição dos que vão jogar no domingo. O Internacional vai com força máxima. Mesmo com os desfalques, que são o Edenilson e o Nico Lopes, o Inter vai com força máxima. Se tu tirar o Rodrigo Dourado e o Edenilson, perde os dois volantes titulares, daí pode entrar Rodrigo Lindoso e Nonato, a tendência. Neilton pode... E o Nonato é melhor que o Matheus Henrique? O Nonato, ele quando estava no São Caetano, que o Nonato e o Matheus Henrique jogaram juntos no São Caetano, diziam lá que o Nonato era 10 vezes melhor que o Matheus Henrique. Eu acompanhando os treinamentos, tanto de Grêmio quanto de Inter, acho o Nonato umas 5 vezes melhor. Só 5. É um bom jogador. Não 10, né? Ele fez um jogo bom contra o Caxias no domingo, gente. mas ele fez muito o feijão com arroz, porque na tendência é normal. O primeiro jogo como titular... O Matheus é sólido, né? O Matheus já teve uma história construída, ele já ganhou oportunidades, a gente tem que lembrar toda aquela história que o Nonato entrou agora pela primeira vez, mas estou dizendo em treinamentos. Ele teve mais jogos, o Matheus, né? E o Nonato tá... Ah, o Matheus não tá um jogador tá pronto. Vestindo agora a camisa do Inter, pede passagem, sim, tem que jogar. Aliás, eu não sei por que o Internacional está poupando novamente o D'Alessandro. Tem alguma coisa por trás disso aí que não está bem resolvido lá no vestiário. Hoje o Odair foi questionado sobre isso, e a resposta dele foi bem clara. Eu tenho um trato com o D'Alessandro que eu vou usar ele quando eu achar que seja pontual. De repente, ele pode jogar agora contra o Avenida, a tendência é assim que ele jogue, para de repente ganhar ritmo e estar preparado para uma estreia na Libertadores. Mas mesmo assim, é difícil dele ir viajar e fazer um jogo que nem foi em esses últimos jogos do Internacional, que ele não foi contra o Juventude, que daí foi muito criticado, o Odair por não ter botado a Juventude é muito longe. longe. Caxias do Sul, a distância é longa. É meio forte falar isso. Mas se é pro cara ganhar, sei lá, 600, 500 mil e não poder viajar para Caxias de ônibus, vai virar dirigente. Mas não é questão dele não poder. Claro. Não pode porque ele é poupado. O cara não tá rendendo de campo e essa é a desculpa. Vamos repetir o seguinte, eu vou aproveitar. Discordo. Fecha em mim aí, bonitão. Não pode, inadmissível D'Alessandro ficar fora do time do Inter. Além de ganhar por isso, é um profissional de altíssima qualidade, não pode poupar. Outra, pontual, queridão, é o seguinte, pontual é um jogo oficial antes da estreia na Libertadores, dia 6 de março, que ainda não se sabe se é ou o Tajeres ou o Palestino. Querido, está muito em cima, tem que deixar esse time pronto, o D'Alessandro tem que jogar, cara. Time tem que jogar. Por favor. Time tem que jogar.
O time tem que O jogar. jogador tem que jogar. Tá ganhando Mas não salário, tá precisa- ganhando salário. É do lado, cara. Mas não é Santa uma Cruz questão aqui de do ganhar lado, salário. cara. É questão Não é de uma ganhar questão de salário. ganhar O salário. Internacional tem dívida, tá gastando uma banana pro D'Alessandro, Não. ele tem que jogar. É que não ele tem que jogar joga, contra o ele Caxias. joga menos do que vocês pensam. Essa que é a verdade. É por isso que ele não Tudo está bem, jogando. aí é Nós o vamos- mérito, mas ele não tem que jogar contra o Nós Caxias. vamos Para ao- ele é um jogo que não vai influenciar em nada. Mas Ele não é vai pra ganhar ele. já resultado pronto. Mas não é, do Inter. mas não é O para Inter não ele. ganhou? O Inter não ganhou? Mas não é para ele, é para o aos Internacional. 40, 50, Vou pedir 60. licença para vocês, eu preciso chamar um intervalo. Tá certo? Desculpa. Hugo Larroque, Guilherme, Pedro, nós vamos ao intervalo e já retornamos aqui com o nosso Dois Toques. Muito bem, vamos para a fase final do nosso programa com o Beto, na nossa câmera 132, e com o Chico na 131. A gurizada, eu vou mandar para vocês, a gurizada aqui, Eu vou ter que te Espetáculo. corrigir. O Chico tá na 130, tá? 130? 131 é a geral. todos identificarão, tanto o Chico quanto o Beto, no Cruzando as Conversas. Isso. Porque são os caras, eles são os caras... Excepcionalmente, hoje não. Hoje não, tá Só certo. segunda-feira. Hoje eles ganharam uma folga. Tá certo. Que eles normalmente são os caras que estão aqui, mostrando tudo de São pertinho. os mais famosos. Não há dúvida nenhuma. Meninos, um abraço para o Eusébio Francisco, que está nos assistindo. E o que nós podemos dizer, então? De Grêmio e Veranópolis, Larroque, o que vai dar nesse jogo aí? Grêmio. Grêmio. Que E vão fazer? Internacional e Avenida. É um jogo difícil, mas o Inter ganha. Mesmo lá, Mesmo- não, Veranópolis e aqui. O Inter é lá. É o Inter lá. O Inter precisa mostrar o que veio para o Campeonato Gaúcho, está se preparando. Esse é o último jogo oficial do Inter antes da estreia dia 6 de março Grêmio na Libertadores. E é importante que o Inter vença, que mostre o seu futebol, que retome o seu futebol, que o Odair comande esse vestiário, tenha em mãos as rédeas do time. Odair, puxa essas rédeas aí, queridão. Ô, gente. Vamos fazer toda- essa galera jogar Ô, bola, Darcy, cara. essa Deixa eu questão- fazer uma observaçãozinha rápida. Porque o jogo oficial não é igual ao jogo contra o sindicato. Claro que Os não. meninos do sindicato têm um sucesso e conseguem um emprego. Mas o jogo oficial tem outro valor. Por isso que contra o Avenida e contra o Veranópolis tem que ser diferente. Diga, Guilherme. Pode ser um divisor de águas esse jogo contra o Avenida. O Internacional, que está tendo seu futebol contestado pela torcida, vem ganhando apertados os jogos. Boa. Se toma uns 3 do Avenida, acabou. Mas tu acredita nessa possibilidade? Gente, o Avenida, quem é que acreditava que a Avenida ia fazer 2 no Corinthians? Tá, mas o Corinthians também Mas vai é por isso que é um divisor de águas. Tu acha Eu que- acredito, Guilherme Paz, acredito que o Inter ganha com facilidade e faz 3 inverso. Mas pode existir, futebol, se tomar 3 acabou. É uma semana antes da Libertadores, Mas tomando aí tu 3 não com a erra, Avenida. né, Guilherme? Aí tu não erra, porque tu dá as duas possibilidades. Eu quero, Não, eu quero a da tua convicção. Minha convicção? Não existe no futebol. O C não A minha existe no convicção 3-0 Inter, vamos dizer em placar, 3-0. não se fala em valores, mas sim, uma vitória elástica, com tranquilidade. Mas se existe sim nesse caso, futebol o não Avenida ganha do Inter, aí o Inter vai balançar uma semana antes da estreia da Libertadores. E pra O ti, Odair Pedrão? vai ser muito O contestado. que vai acontecer aí? Não, eu acho que o Internacional vai ganhar com naturalidade, porque mesmo assim... Aliás, tu falou sobre o Grêmio? Não, desculpa. Ah, não, peço Por perdão. favor, por favor. O Grêmio que vai enfrentar o Veranópolis, que é o lanterna do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, com todo mérito, tem um time A, B e quase um C, como a gente estava conversando aqui. E o Grêmio tem um segundo melhor ataque do futebol brasileiro, a melhor defesa do futebol brasileiro. Acredito que dê Grêmio, mas não com tanta facilidade, porque o Veranópolis vai jogar tão fechado com aqueles 11 dentro da área. Mas é o jeito que o Grêmio sabe jogar contra. O Grêmio tem um time muito bem preparado para quando o outro time vem defensivo. Isso já aconteceu diversas vezes, tanto nesse próprio gauchão. O Grêmio tem o domínio da bola, o Grêmio vai saber o que fazer e normalmente vai vencer do Veranópolis. A tendência é que os dois times joguem com o time titular e o Grêmio deve ir a campo na segunda e deve vencer normalmente e naturalmente o Veranópolis no último jogo antes da estreia contra o Rosário Central. Uma coisa que é importante aí que vão ter praticamente 10 dias de hiato entre os últimos jogos da dupla Grenal agora no gauchão e a estreia da Libertadores. Por isso que eles devem usar o time titular no último teste antes da estreia, o Internacional também, o Odair mesmo com os desfalques, Edenilson, Nico Lopes, Rodrigo Dourado, deve jogar com o time titular e também acredito que deva ganhar naturalmente. O Inter tem muito mais time que o Avenida, o Internacional não está tendo o melhor dos seus desempenhos, mas está conseguindo achar a maneira do gol, está conseguindo balançar as redes e é isso que importa no futebol. Hoje o Odair até comentou que
normalmente quando o time joga bem, a tendência é que ganhe. Fica mais fácil tu ganhar jogando bem. Hoje o Inter não está no seu maior desempenho, mas mesmo assim está conseguindo achar o gol, o resultado. Isso é importante, porque no momento que tu não joga bem e ganha, tu tem coisa a melhorar, mas mesmo assim tu está ganhando. É melhor tu corrigir ganhando, tu corrigir perdendo. O Internacional tem o seu tempo, vai corrigir, vai melhorar as coisas, vai estar bem preparado para a estreia na Libertadores, mas mesmo assim vai ganhar naturalmente e a tendência é que ganhe do Avenida num jogo. O Avenida está bem, mas mesmo assim o Inter deve ganhar. O que me chama a atenção é que as coisas que envolvem o Internacional, elas estão muito mais no condicional do que na afirmação. O que significa que o Grêmio tem um time mais solidificado, mais definido que o Internacional. E eu já vou dizer o seguinte aqui, bem cedinho. Quem for, por acaso, não tiver sorte no primeiro jogo da Libertadores, já tem uma desculpa pronta. Ficamos 10 dias sem jogar. Ah, mas é o elemento Edição, já corta o trecho aí que eu vou usar na matéria. O cara que usar isso. Ficamos 10 dias sem jogar. Se a pessoa falar isso aí, por favor, assina na hora da emissão e vai com Deus. Não pode, futebol não é dessa maneira. Mas eu quero ver 10 dias sem jogar. Não é dessa maneira. Eu quero ver um que vai pular carnaval daí também. Claro, por exemplo assim, o Renato. Aliás, para o jogo de segunda-feira, o Renato chega na segunda, ele chega no domingo à tarde, ele deve chegar Não, domingo à tarde acaba o curso dele às 6 horas da tarde. E terminou o curso, ele vem para Porto Alegre, ainda no domingo, vai chegar em Porto Alegre e vai para a concentração do Grêmio. Acredito que na segunda-feira, e assume o Grêmio já no jogo, ele obviamente está acompanhando os treinos mesmo de longe, o Vitor Hugo passa para ele, o seu auxiliar também, Alexandre Mendes, sabe o que está acontecendo, então o Vitor Hugo treinou, ele falou na coletiva depois desse jogo contra o Brasil de Pelotas, que quem mandou o time, obviamente, isso todo mundo sabe, quem mandou o time para o jogo contra o Brasil de Pelotas era o Renato bancou, foi ele que decidiu o time, e ele está mandando, isso a gente sabe, ele mandou a semana inteira, decidiu o que ele queria fazer, e ele vai treinar o Grêmio na segunda. Desculpa, mas faltou uma perguntinha. E as substituições foi o Renato que mandou fazer também? Olha, eu acho que não. Não. Acha é uma coisa. Acha não existe. Acha é uma coisa. Essa perguntinha faltou na coletiva. O time não foi o Renato. E as alterações? Funcionou o telefonezinho? Funcionou o contato? Não, é direto. O Alexandre Ô Darcy, eu acho... competente, cara. Ele o Renato, ele voltando desse curso que ele aprendeu muito com o Carille, né? A gente estava falando essa questão que o Grêmio, a gente sabe como vai jogar. O Grêmio vai pegar a bola no meio de campo, vai ficar rodando e deu. O Internacional agora sem o D'Alessandro, que para mim virou reserva, sem o Edenilson e sem o Dourado, vai ser um jogo muito interessante de ver, porque é uma oportunidade de poder testar uma nova maneira de jogar, uma maneira mais ofensiva, de trabalhar a bola, de girar a bola, e não ficar defensivo e sair pelas pontas na profundidade. Muito interessante essa oportunidade que ele vai ter, como recebeu a semana passada, falando em entrevista, dizendo que os jogadores têm que trabalhar, ele tem que trabalhar em cima das características dos jogadores que ele tem à disposição. Agora o senhor tem as características dos jogadores que estarão à sua disposição. Monta o time e vão fazer esses meninos jogar bola. Amigo Cristian Oliveira, um abraço, obrigado pela audiência do programa. Hugo Laroque. 100% algodão. Grande abraço. Obrigado a você, o carinho da audiência. Se a gente não se encontrar antes do carnaval aí, muito bom carnaval para você. Lá no Verde Muito Branco. dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sempre. Isso é importante. Guilherme. Obrigado. Guilherme. Grande abraço. Obrigado. Eu acho, sem dúvida nenhuma, sou fã incondicional quando tu veste essa calça rasgada aí. Minha mãe brigou comigo que eu tenho 6 calças em casa, 6 rasgadas no joelho direito. Daí eu tenho que comprar um terno para vir pro programa. Darcy, só mandar um abraço. Não. Tem que parar de ajoelhar. Ajoelha não, aqui, ó, ela tampa aqui. Ajoelha e chora. Ô, Darcy, só mandar um abraço para um amigo nosso, jornalista Martim. Ele é do Uruguai, conheci ele no jogo do Grêmio River Plate, sempre acompanhando a gente. Grande abraço, Martim. Pedro, um abração. Um abraço, sempre uma honra participar aqui contigo. Final de semana vai ser um sono só ou vai ser muito curtinho? Não, final de semana é de folga, né? A gente trabalha só na segunda, eu faço o jogo na segunda-feira. Então já sabemos o que vai acontecer. Ele vai sair com a amiga dele que ele mandou um abraço anteriormente. Ah, tá certo. Vocês querem me queimar. Amigos, muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira com o nosso Cadu Oliveira. Tchau, tchau.
estoques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.